Obrigado, Igor. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma alegria poder estar aqui de volta. Num evento que eu considero também de tamanha importância, Igor. Estava aqui prestando atenção no que você estava dizendo aos nossos alunos e alunas. Muitas das vezes, o que acaba nos atrapalhando a ter sucesso, boa tarde, Júlio, o que nos atrapalha a ter sucesso, a alcançar alguns resultados, é exatamente uma trava emocional sobre como agir diante do desafio, não é? Porque uma vez que nós decidimos estudar direito, uma vez que nós decidimos encarar uma graduação por 5 longos anos, não é? Tendo desafios constantes ao longo da nossa rotina, como trabalho, como família, como questões pessoais, que cada um conhece as suas, não é? Nós temos, na verdade, ali de lidar com questões que vão nos tornando verdadeiros mestres e mestras do nosso caminho, sempre tendo a dificuldade como companheira. E não precisa ser de fato algo tão fardoroso, tão complicado, quando na verdade se tem um objetivo muito bem traçado. Eu elaborei aqui minha fala, pessoal, colocando 6 pontos que eu considero fundamentais para que a gente consiga dialogar, e eu quero também ouvir a todos e todas. Aqui não é somente um monólogo, é importante eu saber de vocês, por parte de vocês, se existem outras questões para a gente poder debater um pouco mais, ou mesmo dúvidas, ou mesmo algum acréscimo, porque também nós aprendemos, não é, Igor? E a ideia é que a gente consiga estabelecer uma linha que possa ser útil, tanto para vocês enquanto estudantes, não é? Quanto para nós também que estamos aqui do outro lado da ponta, elaborando esses eventos e moldando o nosso trabalho para que o processo de ensino-aprendizagem seja cada vez mais produtivo. Que a ideia é essa, né? Nós somos facilitadores. Há quem diga hoje na psicologia moderna que não se existem mais professores, mas facilitadores na transmissão do conhecimento, e nem é apenas uma transmissão em si, é uma troca, não é? Porque nós também que estamos aqui do outro lado da bancada, a gente também aprende bastante com as experiências que os nossos alunos, as nossas alunas trazem das suas realidades. Claro que nós temos um cronograma a ser cumprido, não adianta uma graduação não se preocupar com a questão técnica, questão prática, e nós temos isso bastante enraizado aqui na nossa instituição, como todos e todas vocês conhecem, principalmente os alunos e as alunas que já se encontram ali na fase de estágio obrigatório, que é onde eu estou mais inserido, e isso não diminui a importância de nós também atrelarmos teoria prática de forma equilibrada e planejada ao longo dos demais semestres também, ao longo dos demais ciclos também, uma vez que a nossa intenção é que todos e todas, quando formados e formadas, estejam não só competitivos neste mercado de trabalho, mas estejam também disputados e disputadas neste mercado de trabalho, porque vocês têm oportunidade de vivenciarem uma formação de excelência e no momento que os desafios forem surgindo, leia-se, onde nós mais estamos inseridos aqui, exame de proficiência da UAB, exames para concurso público, seleções para grandes empresas, todos e todas estejam se sentindo não apenas preparados e preparadas, tecnicamente, mas emocionalmente também, não é? Porque são questões que podem modificar a vida de cada um, cada uma de vocês, de uma forma absolutamente intensa e absolutamente inteira, não é? Sairão aí da condição de bacharéis e bacharelas para profissionais nas áreas que decidiram seguir. Bom, esses 6 tópicos eu elenquei aqui para que a gente possa conversar sobre. Não cheguei a fazer nenhuma apresentação de PowerPoint, nada disso, porque a ideia é que eu consiga ir dialogando com vocês em alguma medida e, no final, a gente consiga estabelecer algum diálogo, ou mesmo se vocês se sentirem confortáveis, podem colocar aqui no chat as perguntas ou indagações, e eu vou tentando respondê-las no momento, ou senão a gente deixa todas para o final, se assim a dinâmica permitir e for mais fácil para a compreensão de todos e todas. Não é? A ideia desse evento de hoje é gerir emoções. Eu não trouxe aqui receita mágica para ninguém, até porque, para o meu próprio uso pessoal, eu preciso entender, em determinados momentos, que tipo de gestão eu preciso fazer quando eu me encontro numa situação de desafio, certo? Apenas para poder trazer uma introdução a vocês. Ano passado, dia 25 de agosto, eu defendi o meu mestrado. E eu escolhi essa data especificamente para poder defendê-lo à distância, enfim, apesar de ter sido na Universidade de Brasília, as aulas presenciais já haviam retornado em alguma medida,
mas eu estava ali, a instituição também estava com uma certa dificuldade em aparelhagem técnica, não é, para que eu pudesse fazer uma apresentação híbrida, uma vez que uma das professoras é da Federal do Rio de Janeiro, ela não poderia estar presente, e eu precisaria de um aparelhamento técnico para que ela pudesse participar em conjunto com os outros professores. Imaginem como eu estava na noite anterior, do dia 24 de agosto. O trabalho todo pronto, a apresentação já toda revisada, eu sabendo exatamente como articular a minha fala, existe um prazo determinado em regramento, não é? Que o mestrando, a mestranda, ele tem apenas 20 minutos para poder apresentar o seu trabalho com introdução, com desenvolvimento curto, com resultados e com a finalização. E eu travei. Por que a gente trava? Porque a gente sente medo. Então, eu quero que vocês compreendam uma coisa. Sentir medo é normal, certo? E o medo, ou o temor, ele possui uma característica que é interessante ao ser humano, que é de travá-lo diante de situações de perigo. Então, é natural que esse sentimento ele sobressaia exatamente para poder proteger a pessoa que está sentindo temor ou medo. Quando que ele começa a ser nocivo? Quando que ele começa a não ter nenhuma utilidade para aquele que está sentindo esse sentimento? Quando ele nos trava. Então, diante daquela situação em que eu me percebi com uma possibilidade de trava, eu me perguntei o que eu podia fazer naquele momento. Eram 7h30, 7h40 da noite do dia 24 de agosto, ou seja, numa quinta-feira, e eu tentei buscar comigo ali o que eu tinha em minhas mãos para poder me acalmar e no dia seguinte, às 8 horas da manhã, estar conectado com todos os professores e todas as outras professoras, além de outros amigos, amigas, familiares que estavam assistindo a apresentação, e fazer a minha parte. Primeiro pensamento que me veio foi: isso aqui vai passar. Eu já cheguei até essa etapa. Então, o próximo passo que eu der adiante vai ser uma consequência do trabalho feito até aqui. Esse foi meu ponto de calma. É claro que não dá para poder colocar esse exemplo específico, que é meu, não é? Que é de uma experiência pessoal, particular, como se fosse servir para todos e todas vocês, porque cada um tem uma trajetória diferente, e nós aqui estamos falando, por exemplo, de algo mais próximo da realidade de vocês, como exame de ordem, pelo qual eu já passei, pelo qual o professor Igor já passou, e é sobre o qual nós vamos focar aqui, além de também servir para outras seleções importantes ao longo da nossa vida, não só apenas após a graduação, mas ao longo da nossa vida. Leiam-se aí concursos públicos, seleções públicas importantes, seleções para cargos importantes e tudo mais, não é? Mas por que eu comecei falando sobre esse pequeno sentimento que é nosso parceiro, em alguma medida porque nos protege, mas que se ele ultrapassa a linha do tolerável, se é que eu posso utilizar essa palavra, mas a linha do tangível, ele nos paralisa. E aí nós deixamos de ter um amigo que protege para um inimigo que te bloqueia. E o medo, ele não pode ser essa segunda opção, jamais. Primeiro passo, então, entendam que o medo é algo natural, que o desafio que se colocar à frente de vocês, ele será intenso à medida em que há expectativas que são criadas a respeito daquele desafio que está ali colocado. A exemplo do exame de ordem, tanto vocês, na condição de estudantes, têm a pretensão de passarem por esse exame para que possam efetivamente integrar os quadros da Ordem da Advocacia brasileira. A família tem o seu grau de expectativa lançada também, os próprios filhos, enfim, pessoas próximas a vocês também, elas inserem esse tipo de expectativa, mas no momento do desafio é você por você, ok? Tem aquela frase clássica, tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque não tem jeito, ele será o seu companheiro. É melhor olhar para ele como alguém que te protege de situações de perigo do que como algo maior, enorme, que te trava, que te bloqueia. E aí, uma das questões que eu vou trazer aqui, uma não, eu posso colocar todas, mas todas essas questões aqui que eu elenquei para vocês, elas podem diminuir esse efeito nocivo do medo ao longo do tempo. Segundo ponto que eu, então, considero importante tratar aqui com todos e todas: constância. Constância. Ninguém se torna um grande especialista em sua área da noite para o dia. Ninguém se transforma expert em determinado assunto com pouco tempo de dedicação.
Ninguém se transforma em alguém com capacidade para poder tratar de determinado assunto com certa especialidade da noite para o dia. Pessoal, uma das grandes situações que eu, enquanto professor, professor Igor também pode atestar isso, outros professores do estágio, principalmente, onde nós ali temos a prática mais incidente, não é? E quando nós invocamos e convocamos os alunos e as alunas a entenderem que a prática precisa ser recorrente para que o conhecimento ele seja cada vez mais introjetado, nós lidamos ali, nós nos barramos ali com uma questão que é, infelizmente, muito comum aos alunos e às alunas da graduação. Penso que de todos os cursos, mas aqui eu consigo falar especificamente do direito. Não há, por parte dos nossos alunos e das alunas, estudo extraclasse como hábito. Faculdade, graduação, curso de extensão, pós-graduação, mestrado, doutorado, seja em qual nível de intensidade de exercícios e de cursos e de preparações os alunos e as alunas tiverem, não há efetividade se só se estuda no horário de aula, no horário de encontro, no horário de troca de conhecimento com mediador, com facilitador, com professor. Não há, não há. Então, uma das grandes questões que aparecem e que vão despontar, vejam vocês, vão despontar para nós, na condição de professores, professoras que estão ali os auxiliando, as auxiliando para esses desafios que vocês vão enfrentar ao final da graduação, como o exame de ordem, por exemplo, é que o aluno, a aluna, vai passar a ter hábito de estudo a partir do sexto semestre, estudo extraclasse, ou seja, eu compreendo, e aí eu me coloco também na condição, como eu continuo estudante até hoje, né? Professor é um estudante eterno, mas eu me coloco na condição das senhoras e dos senhores em entender que a rotina ela pode nos desgastar, o fato de nós assumirmos vários papéis ao mesmo tempo impede que nós entreguemos mais tempo hábil para os nossos estudos, mas não a saída em algum momento do seu dia, fora do ambiente de sala de aula, é preciso ter um tempo de estudo extraclasse, e esse tempo tem que ter qualidade. Há muita firula sendo vendida no mercado de que o aluno que estuda 10 horas por dia, ele pode conseguir uma situação um tanto quanto mais favorável em relação a outra pessoa. Se esse tempo que essa pessoa, não é, enfim, não é a realidade de todo mundo aqui, mas suponhamos que tenha. Se esse tempo não é aproveitado com qualidade, aquelas 10 horas não serviram de nada, ou se serviram de algo, foi de muito pouco. Então, quando eu menciono para vocês a necessidade de se habituarem a terem um tempo de estudo extra-classe, é o tempo que vocês tiverem desde que esse estudo esteja sendo feito com qualidade. Exemplo, quando eu estudava, e eu me graduei em Direito pelo IESB, não sei se todos aqui sabem, eu sempre gosto de falar sobre essa parte da minha vida, porque, afinal de contas, eu conheço o banco de graduação na íntegra que vocês hoje sentam, não é? E eu morava muito longe da instituição. Quando eu comecei a estudar, o campus da Ceilândia ainda não havia sido inaugurado, então eu estudava na Asa Norte, eu me formei participando do curso na íntegra no campus Norte, e eu, por morar muito distante, precisava me deslocar com 2 ônibus à época, não é? Qual era o horário que eu tinha quando eu estava nessa primeira condição? Porque era a mais distante, até chegar na rodoviária do Plano Piloto, e da rodoviária do Plano Piloto eu tomava um circular até a L2 Norte, não é? Então, eu tinha 1h10, 1h15, todos os dias em que eu podia, dentro do que dava ali nas minhas possibilidades, revisar a matéria do dia. E essa foi uma dos hábitos, esse foi um dos hábitos que eu tomei que me auxiliaram demais, porque eu conseguia, nesse meio tempo, fazer a leitura de um texto técnico, geralmente curto, ali de 7 a 9 folhas, não é? Porque era o que dava para poder ler nesse período, considerando todo o contexto, né? Um ônibus barulhento, aquela coisa toda, não é? E ainda assim, quando eu chegava na instituição,
eu, além de já ter ali uma noção do que seria explicado no dia, isso fixava a memória e eu conseguia, inclusive, participar com um pouco mais de intensidade das aulas. Era o momento ideal, se eu pudesse colocar para vocês aqui? Eu diria que não, não é? Porque o ambiente não era o melhor. Não era o melhor para poder se estudar. Mas era o tempo que eu tinha disponível. E esse tempo que eu tinha disponível, eu utilizei ao longo dos 5 anos como um período a meu favor. Poderia ter utilizado para poder escutar música, para poder cochilar, já que eu precisava acordar muito cedo, não é? Mas é hábito. Os primeiros dias ali, o primeiro mês, insuportavelmente difícil, não é? Tudo parece que conspira contra, mas uma vez que o hábito se instala, ele se torna seu aliado. E isso faz com que, diante de um desafio, o medo vá diminuindo. É onde eu quero chegar ao final com vocês. Então, o primeiro ponto que eu poderia tratar aqui, nessa questão de torná-los, não só para vocês mesmos, mais competitivos, mais competitivas, mas também maiores e melhores gestores e gestoras dessa questão do medo diante dos desafios, seria inserir hábito de estudo extra-classe, um estudo de qualidade e no tempo que vocês disponibilizarem, que vocês têm a vocês mesmos. Cada um aqui tem uma realidade, não é? Quem é pai, quem é mãe, quem trabalha fora, tem uma limitação um pouco maior, mas suponhamos, há apenas 30 minutos do momento em que você chega em casa, após você tomar o seu banho, cumprimentar sua família, realizar o seu jantar ali, não é? Você só tem apenas 30 minutos antes de dormir, não é? Que utilize esses 30 minutos da melhor forma possível para poder ou rever a matéria do dia ou estudar a matéria do dia seguinte. Isso fará de vocês pessoas, com certeza, muito mais preparadas e com memória muito mais ativada a respeito dos conteúdos que estão sendo vistos ao longo da graduação. E isso, por óbvio, vai impactar quando chegarem, não é, esses momentos de maior desafio, como as seleções, os concursos públicos, os exames de ordem, etc, etc. Segundo ponto, que eu também aqui utilizo esse momento, acredito que todos e todas aqui já saibam, mas eu considero importante sempre ressaltar. Desde que nós tivemos aquele momento mais duro da pandemia de Covid-19, nós intensificamos, não é que nós tenhamos começado, mas nós intensificamos o uso das nossas tecnologias, muito mais por uma questão de necessidade do que por uma questão de decisão propriamente dita, porque houve ali um momento em que exigia da gente uma mudança de postura, não é? E onde eu quero chegar? Nós temos um acervo enorme, enorme, de bons conteúdos, de bons materiais produzidos, de boas lives, com diversos temas, com diversos assuntos, sejam elas preparatórias para o exame de ordem, sejam elas com enfoque mais científico a respeito das defesas das dissertações de mestrado, sejam elas a respeito de temáticas que nós sempre abordamos nas nossas semanas jurídicas, no nosso canal do YouTube. Eu não sei se todos e todas aqui assinam, mas ali nós temos, inclusive, muito bem organizado, muito bem separado pela equipe da Secretaria do Curso de Direito, Alberto, Moisés, o Juliano, Gabriel, Lucas, porque é um material compilado que está à disposição, não só dos nossos alunos, das nossas alunas, mas de quem tiver interesse em usufruir desse material rico, mas que está ali, de graça, para todos e todas poderem usufruir quando tiverem oportunidade. Eu preciso reassistir, ou eu quero reassistir aquela live preparatória do professor Gleidson a respeito de ética para o exame de ordem. Gostaria de reassistir ou... Controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade. Ali a intervenção do professor Igor Marcelo a respeito de direito empresarial, que costuma ser um pequeno monstrinho aí entre nossos alunos e nossas alunas, e está lá, está de graça para todos e todas vocês. Portanto, aproveitem esse material, divulguem para os seus amigos e para as suas amigas, e tendo tempo, inclusive conjugando com esse primeiro item que eu tratei sobre hábitos de estudo, extra-classe, é possível mesclar um com o outro. Eu ando, professor, com um pouco de dúvida a respeito de execução no processo civil. É algo que nós escutamos demais, eu e o professor Igor Marcelo, não é? E nós temos live a respeito. Nós temos ali uma aula que foi projetada durante 1 hora para poder tratar especificamente do tema,
e que está disponível para todos e todas vocês. Portanto, aproveitem, aproveitem. Isso é não só uma recomendação, mas é uma convocação mesmo, porque se trata de um material rico de qualidade, produzido por professores e professoras da casa, eventualmente com convidados ilustres, quando se tratam, sobretudo, das defesas dos nossos mestrandos e mestrandas, não é? E que está ali para ser usufruído, para poder ser aproveitado por todas e todas vocês. Terceiro ponto que eu considero importante é tentar desmistificar aqui o que muitas vezes a gente acaba escutando como se fosse algo ruim e ao mesmo tempo difícil, que são as práticas de leitura. Nossos alunos e nossas alunas demonstram em algum momento da graduação certa dificuldade com leitura. Não é? Seja porque os textos são muito técnicos, seja porque a primeira vez que nós tomamos contato com jurisprudência, não é? Aquele linguajar nos assusta, os termos que são utilizados muitas vezes não estão em língua brasileira, porque são institutos que foram importados de outros sistemas jurídicos, mas leitura só se consagra com leitura, não tem outra forma. E o que eu quero dizer com isso? O hábito de estudo extraclasse, ele também necessita que, nesse tempo, exista um espaço dedicado a ler. Ler. Ler tal como nós aprendemos na primeira infância. Porque essa é a melhor forma de retenção mnemônica, memória, daquele conteúdo que se está absorvendo, certo? Nem sempre o texto vai nos agradar, nem sempre a matéria será do nosso feitio, mas a leitura é fundamental, sobretudo se nós levarmos em consideração que mesmo o exame de ordem, mesmo as seleções públicas, os concursos públicos, mesmo as seleções para grandes empresas, por meio de seleções específicas e tal, em algum momento, o aluno, a aluna, o candidato, a candidata, terá que se deparar com uma grande questão, uma grande quantidade, melhor dizendo, de questões escritas que deverão ser lidas e interpretadas. E interpretação só se faz de modo adequado com hábito de leitura. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma dica que eu uso para a minha utilização pessoal, né? Muitas vezes é preciso que eu ali esteja um pouco atualizado com relação às inovações que acontecem nas principais legislações que nós temos. Constituição Federal, processo penal, processo civil, direito penal, etc, etc. E a melhor fonte para poder se descobrir onde se está a atualização daquela legislação é indo no próprio texto da lei, não é? Porque é óbvio, quando se tem as atualizações legislativas, o texto integral da lei conterá a sua atualização, não é? A Constituição Federal teve uma nova emenda do ano de 2023, que tratou da Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Processo Penal teve a inserção de uma série de artigos e incisos por conta do pacote anticrime, processo civil, ainda que seja uma legislação relativamente nova, não é, de 2015, teve também algumas mudanças significativas para poder tratar sobre dados pessoais, ou seja, é preciso conhecer e estar atento a essas atualizações. Uma das questões que eu descobri, e isso pesquisando aqui, não é, sobre como ter um aproveitamento maior e melhor dessas leituras, porque se faz um certo tempo que eu não uso mais livro impresso, eu uso todos eles no meu leitorzinho digital, até por uma questão de economia de tempo e de espaço físico na minha casa. Então, ao invés de eu ter 500 livros, eu tenho 2.000 nesse aparelhinho aqui, que é um leitorzinho. E isso me proporcionou entender que, além de eu conseguir, então, ter num único espaço, não é, num único aparelho, uma quantidade maior de livros, eu precisaria ter uma dinâmica melhor de leitura. Especificamente com essas relativas à legislação seca, que a gente chama, não é, a legislação dura, uma das dicas que eu gostaria de compartilhar com vocês é que também há disponível, de graça, em alguns sites específicos, como o Dizer o Direito, como o YouTube, como a Biblioteca do Poder Legislativo, né, a Biblioteca do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, a Biblioteca do Supremo Tribunal Federal, que também tem um site de acesso amplo, gratuito, a qualquer cidadão ou cidadã. Nós temos essas legislações em áudio. E eu descobri que, para quem tem um pouco de dificuldade de se concentrar nessas leituras, é possível acompanhar a leitura com os olhos
e escutá-la ao mesmo tempo, o que faz com que tanto a retenção quanto a atenção sejam máximas naquele período em que se estiver estudando. E eu considerei importante trazer esse terceiro ponto para as senhoras e os senhores, porque, essencialmente, pessoal, tanto no exame de ordem quanto nas seleções para concursos públicos, as bancas elas se sentem mais seguras em cobrar o que está posto na lei, exatamente porque é um cenário seguro para poder exigir do aluno e da aluna aquele conhecimento sem risco de anular a questão. Quando há divergência doutrinária, o risco da questão ser anulada e, com isso, haver uma modificação de cenário para todos aqueles que estejam disputando determinada vaga, ou todos aqueles que estejam disputando a sua inscrição no exame da OAB, seja anulada. E a banca ela perde muito quando alguma questão ela precisa ser anulada e o ponto distribuído de modo equivalente entre todos os candidatos e as candidatas, não é? A melhor forma que as bancas, então, encontram para se sentirem seguras de que aquela questão será dada conforme o gabarito ali especificado e porque ela foi retirada de uma fonte segura, então, extraindo o conteúdo da legislação dura, da legislação seca. E um dos grandes traumas que eu percebo, e um também dos poucos hábitos que eu noto os alunos e as alunas terem, é lerem a legislação tal como ela é. Entender a técnica de redação legislativa, entender por que o caput trata de algo e os parágrafos especificam. Tem toda uma ordem lógica nessa construção. Não digo que todas as leis sejam perfeitas, não é isso. A gente encontra alguns erros que são crassos. Mas, para a gente poder perceber que há um erro ali, a gente tem que entender a lógica daquela construção textual, não é? E uma das leituras dirigidas que eu sempre recomendo quando eu tenho oportunidade de encontrar alunos e alunas, principalmente no estudo da graduação, acostume-se também com a forma redacional que as leis são colocadas. Primeiro que a gente começa a compreender a própria hierarquia delas. Todo mundo aqui, quando faz constitucional, principalmente primeiro módulo, não é? Em que se trata ali da pirâmide normativa, de Kelsen, entende que tem uma hierarquia legal para poder ser seguida, e isso faz com que nós entendamos por que determinado tipo legislativo tem uma força hierárquica maior, a partir das competências que a própria Constituição estabelece, e outros têm uma função hierárquica menor, e outros têm uma destinação diferente, porque ela tem uma competência incumbida, por exemplo, ao presidente da República, que é quem pode expedir medida provisória. E aí a gente começa a compreender como o sistema legislativo como um todo, ele funciona, mas é preciso encarar esse texto legal. Então, a terceira dica que eu dou é essa leitura dirigida da legislação seca ou legislação dura, para quem tem dificuldade de se concentrar, o importante é utilizar o que se tem aí disponível na internet, não é? Como o site Dizer o Direito, em que todas essas legislações, ou grande parte delas, não é? Estão disponíveis em áudio, que facilita a leitura quando se escuta e lê ao mesmo tempo. A vantagem disso é que, pela própria velocidade em que o áudio estiver ali disponibilizado, pode ser aumentada, não é? E aí o aluno, a aluna, ele consegue otimizar mais o seu tempo. Quem tem uma facilidade maior de concentração não precisa ouvir numa velocidade normal, mas pode aumentar a velocidade para 1,5, 2, e ter um maior aproveitamento de tempo dos seus estudos. Quarto ponto que eu considero importante, que eu anotei aqui e vejo que se fala muito pouco, especificamente para o exame de ordem, segunda fase, essa minha fala vai ficar concentrada, e para as seleções dissertativas de concurso público em que se possa utilizar material de apoio e material de consulta. Ou seja, quero falar um pouco sobre o vademecum. Vademecum é aquele companheiro que está ao lado de todo estudante, toda estudante do curso de Direito ao longo da sua jornada acadêmica, não é? É um termo em latim que significa vem comigo. Ou seja, é um compilado em que há as principais legislações do país reunidas num material apenas. Bom, quando eu fiz a minha graduação, eu utilizava um material impresso. Hoje, acredito que não seja a realidade da maioria, sobretudo porque se tem um material disponibilizado na internet, cada um pode colocar no seu leitor de preferência, celular, computador, tablet, etc. E o vademecum, ele é uma ferramenta de apoio
E também é uma utilização que é conferida ao aluno, à aluna que está ali naquela fase de seleção, ou de segunda etapa de concurso público, ou de segunda fase de exame de ordem, para poder responder as questões dissertativas. O que eu quero falar especificamente do vademecum? Existe um recurso no livro físico, que é o que se pode utilizar ao longo dessas seleções, não é? Que é de extrema valia para os alunos, para as alunas que têm facilidade em memorizar termos, teorias, ou se não, palavra-chave a respeito de determinados assuntos que querem pesquisar ali no seu material de apoio. Eu falo do índice remissivo. Eu vejo que se trata muito pouco a respeito dessa parte que consta do vademecum, não é? E o índice remissivo, ele não à toa tem esse nome porque ele remete aos temas e aos conteúdos específicos a partir das palavras-chave que estão sendo ali indicadas. Em geral, eu não sei hoje, o que eu tenho aqui é muito desatualizado, mas hoje, enfim, eu vejo que o índice remissivo ele comparece mais ao final do vademecum do que no início. No início costuma ter aquele índice onomástico, que a gente chama que é o normal, não é? Ele tem ali a definição por legislação, seus títulos, capítulos, livros, seções, etc. O remissivo ele costuma constar do final porque ele é organizado em palavras em ordem alfabética, não é? E cada uma delas indicando quais são os artigos, a legislação específica para aquele determinado tema. Esse mecanismo, a mim particularmente, eu acredito que as senhoras e os senhores também devam fazer algum sentido, ele funciona pelo fato de que muitas vezes não há muito nítido para a gente qual seria a legislação aplicável ao caso, por exemplo, mas nós nos lembramos sobre qual tema que está sendo tratado. Exemplo, eu tô com dúvida, eu não sei muito bem onde encontrar na Constituição Federal onde eu trato especificamente de controle de constitucionalidade, né? E existe uma legislação específica que vai abordar sobre as ações de controle concentrado, que é a ação direta, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a declaratória de constitucionalidade. Mas eu só tenho em memória, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, que eu preciso encontrar informações acerca de controle de constitucionalidade. Quando eu investigo nesse índice remissivo acerca do tema, controle de constitucionalidade, ele me trará o artigo específico da Constituição Federal, as súmulas eventualmente ali editadas pelo Supremo Tribunal Federal a respeito das matérias, não é? Sobre controle de constitucionalidade, e as legislações que são próprias, que tratam das ações de controle, da ADI, da ADO, da ADC e da ADPF, que são as siglas dessas ações de controle que eu comentei com vocês. Vejam a diferença de eu perder bastante tempo, e aqui eu estou me colocando na condição de quem está prestando ali a segunda fase do exame de ordem, não é? Vejam o tempo que eu perderia buscando na Constituição Federal qual era o artigo específico que trata ali das ações de controle, que está geralmente entre o artigo 102, inciso 1, a linha G, ou seja, mais para o final, não é? Do texto constitucional, ali na metade, melhor dizendo, e eu não teria as informações outras que me subsidiariam a responder melhor a minha questão, como a legislação aplicável, as súmulas aplicáveis, porque não consta ali do texto da Constituição essa informação, mas no índice remissivo. Então, pessoal, uma das dicas que eu dou, explorem essa parte do material de vocês, do vademecum de vocês, que é de extrema valia, é de extrema importância, e ela há de servir para outras áreas que estejam ali sendo analisadas por vocês nesse momento de elaboração da segunda fase do exame de ordem ou da segunda etapa de concursos públicos, não é? Ah, professor, eu estou com dúvida a respeito sobre desapropriação, eu sei que tem algo na Constituição Federal tratando ali sobre indenização, mas que não são em todos os casos. O índice remissivo te trará não apenas a indicação constitucional, mas as súmulas do Supremo, as súmulas do STJ, a legislação aplicável, há inclusive um decreto-lei antiquíssimo que aborda a questão da desapropriação para fins de reforma agrária. Ou seja, como é que a gente descobre isso ao longo do tempo, ao longo da prática? Lendo e descobrindo que o material de vocês, que está ali com vocês para poder ser seu companheiro, será devidamente explorado
por vocês naquela situação. Então, conheçam o material de vocês. Eu não vou ficar fazendo propaganda aqui de marcas, de editora, a respeito da edição de vademecums, mas os bons vademecums têm índice remissivo, tendo índice remissivo quando as senhoras e os senhores forem participar de exames, seleções, exames de ordem, concursos, etc., explorem esse material antes e descubram as facilidades de torná-lo ali um aliado, para que não haja perda de tempo no momento de realizar as questões e para que também se conheça o material como um apoio fundamental para aquilo que está sendo ali executado, né? Aquela seleção, aquele exame, aquela prova. Bom, o penúltimo ponto, e aqui já finalizando, né, porque já são 10 para 7 da noite, pretendo não tomar muito tempo e eu quero escutá-los também. Parece clichê, parece bobagem, mas corpo são, mente sã. Eu compreendo que muitas vezes nós somos cobrados a ter uma vida estilo ao que se vende no mercado digital de influências, influencers e afins, mas saúde física para a saúde mental é fundamental, pessoal. Fundamental. Em muitas ocasiões, eu, a equipe do NAAD, o próprio professor Igor me reporta alguns casos, a coordenação do curso, sobre a dificuldade que os nossos alunos eles encontram em manter um certo equilíbrio entre saúde física e mental. E não adianta. Para estudar, a saúde física precisa estar ancorada em algo que dê suporte a ela, não é? E exercício físico propicia maior retenção também de conteúdo. Isso é cientificamente comprovado, e o exercício físico, ele diminui chances de depressão, ele diminui chances de transtornos de ansiedade, ele propicia melhor qualidade de sono, melhor qualidade para as atividades do dia a dia, leiam-se estudo, trabalho, participação familiar, etc. Então, a atividade física é fundamental. Mais uma vez, todo mundo aqui possui uma realidade diferente das outras pessoas. Nem todo mundo terá 1 hora por dia para se dedicar a exercício físico, mas todo mundo consegue encaixar na sua agenda 10 minutos que sejam para uma caminhada, 10 minutos que sejam para quem mora em edifício, prédio, subir e descer as escadas algumas vezes, 10 minutos que sejam para poder dar uma volta no bairro, 10 minutos que sejam para poder, ao invés de pegar o carro, ir até a padaria, ir a pé e voltar. Ou seja, deixem exercício físico como um hábito também. Porque a produção de certos hormônios que o corpo traduz após essa atividade, isso interfere significativamente nas outras atividades que são feitas. Leiam-se estudos, e trabalho, e participação familiar, e etc. Certo? Então, por mais difícil que seja, por mais complicado que o dia tenha sido, por mais cansado e cansadas que vocês estejam, um pouquinho de energia reservem para cuidarem de você. Há quem diga, inclusive, que depois que o exercício físico se torna um hábito, é difícil tirá-lo, por óbvio, da sua rotina, sobretudo pelo benefício que ele traz não no antes e nem no durante, que é quando você está ali naquela fase de atividade mais intensa, né? Mas no pós, que é quando, de fato, o corpo sente as doses altas de serotonina, dopamina, adrenalina e uma sensação de diminuição de cortisol enorme. Cortisol é a substância que gera níveis altos de estresse, não é? Traz uma sensação de relaxamento, que traz uma sensação de paz ali, de missão cumprida. Então, isso também facilita, sobretudo para quem está nessa fase já final de graduação, com outros desafios vindo adiante, saúde física para uma saúde mental e vice-versa, saúde mental para uma boa saúde física, elas não se separam. Não achem que isso exclui uma a outra, certo? Então, o quinto ponto seria esse de dedicação às atividades físicas, dentro da limitação de cada um, da possibilidade de cada um, pelo menos 10 minutos por dia. 10 minutos por dia é o tempo que a gente para de ficar mexendo em rede social e sai para poder caminhar. Façam esse teste. Vocês vão verificar que dá até para poder ficar mais tempo fazendo outras coisas do que quando a gente se prende na telinha do celular. Isso serve para mim também, tá? Quando eu falo assim, eu falo para mim também. E último ponto que eu considero importante é
muitos alunos e alunas perguntam: professor, estou nervoso, essa é a semana em que a gente vai fazer exame de ordem, ou se não, a segunda etapa daquele concurso público, aquele concurso público que eu estudei tanto, que eu me dediquei tanto. O que eu faço na véspera? Descansa. Descansa. O que se poderia estudar, o que se poderia reter de conteúdo, o que se poderia fazer de exercício físico e de exercícios próprios para o exame, não é? Ou seja, os simulados ali foram feitos até a antevéspera, até a sexta-feira. Sábado não é momento para poder se preocupar com nada. O que foi visto, o que não foi visto, não será mais visto ali naquele momento. Tranquilizem a mente. Uma das questões que mais instabilizam os nossos alunos e as nossas alunas é tentarem, de alguma forma, reter o máximo de conteúdo, ou se não, revisar o máximo de conteúdo em um dia anterior e no dia seguinte chegarem cansados, com uma sensação de frustração e com falta de energia para poder enfrentar a prova, o exame que está ali na frente de vocês, certo? Essa é uma opinião não unânime. Talvez eu seja enquadrado ali numa minoria, a quem defenda as aulas de véspera, a quem defenda os encontros ali. Se forem encontros que tragam mais um tipo de lazer e de descontração, eu me torno ali um pouco mais simpático, mas conteúdo, revisão de conteúdo, um dia de véspera, é como se sugasse um pouco daquela energia que você vem acumulando ao longo do tempo para você dedicar o máximo no dia do seu exame. Então, não sou adepto a ela, e como eu fui chamado aqui para poder elencar algumas dicas para vocês, eu finalizo com essa de que véspera de prova significa dia de descanso, significa dia de estar com a família, ou das pessoas que vocês mais amam, que também são família, não é? Amigos próximos e tal, recebendo apoio, recebendo afeto dessas pessoas, e que no dia seguinte, após uma boa noite de sono, estejam todos e todas preparadas para poder enfrentar os 10 mil leões que serão colocados à frente de vocês. Por que eu gostei de iniciar a fala falando sobre medo, iniciar o discurso falando sobre medo, e agora no final eu trago essa metáfora dos leões. Animais selvagens, pessoal, eles farejam esse sentimento que eu trouxe no início da nossa conversa, que é o medo. E se ele fareja o medo, ele não vai recuar. Esse animal não vai recuar. Ele ataca, certo? Se ele não fareja o medo, ele te enfrenta. É diferente de ele atacar você. E ao enfrentar, ele se coloca numa posição de igualdade. Então é você preparado para poder superar o medo e esse obstáculo que está aqui colocado frente a você, ou seja, aquela situação de desafio que está ali posta, que está ali colocada. Com isso eu encerro minha fala. Gostaria de ouvir a todos e todas, nem que seja aqui pelo chat mesmo, sei que daqui a pouco todos e todas entram nas suas aulas, mas eu considero esses eventos aqui importantes para a gente poder tratar sobre esses assuntos que são de importância para os nossos alunos e nossas alunas, porque o sucesso de vocês significa que nós que estamos aqui do outro lado da bancada estamos acertando em alguma medida. E é isso que a gente espera, que todos e todas aqui tenham sempre muito sucesso. Muito obrigado, professor Igor, devolvo a palavra. Professor Marcelo Holanda, sempre brilhante nas suas exposições. Eu fico muito agradecido e envaidecido de poder dividir o palco aqui com você. Mas o show maior mesmo é a informação para os nossos alunos, né? Nós temos alunos que estão sempre junto conosco, inclusive nos ajudam muito. Então, em nome da coordenação do curso de Direito, quero agradecer a participação efetiva de todos vocês. E repito a frase do início: estudar nunca foi fácil. A gente vai contra tudo e contra todos, tá? Então, agradecemos como forma de gratidão você estar conosco nesses momentos, nesses minutos que nós compartilhamos aqui este ambiente virtual. Professor Marcelo Holanda, eu acho que a galera não tem muita pergunta para fazer, mas de qualquer forma a palavra está aberta para quem queira fazer alguma pergunta ao professor Marcelo Holanda. Quem se disponibiliza? Tímidas manifestações dentro da sala virtual, professor Marcelo Holanda, mas o recado foi muito bem dado, professor. Então, o recado foi muito bem dado e virão novas oficinas. Sem dúvida nenhuma.
Bom, pessoal, então, mais uma vez, agradeço a todos e todas. Professor Igor, mais uma vez, agradeço pela oportunidade. Vi aqui as manifestações de agradecimento do Júlio, do José, da Bárbara. Obrigado pela participação, por terem nos dado o maior presente quando nós elaboramos uma oficina como essa, que é ter a atenção de todos e todas, que é ter a participação de vocês. Obrigado, José. Obrigado, Tiago, Beatriz. Tenham todos, então, uma boa aula, que eu sei que agora vem a segunda parte, não é isso? E no que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E lembrem-se, estudo é hábito, é uma constante. Jamais deixem. É um patrimônio que ninguém retira de vocês. Tá bem? Boa noite, então, a todos e todas.